Olá pessoal, aqui é seu amigo Fabrício Moura com mais um vídeo para você. Se inscreva e dê um like. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Isso vem por meio da fé. Não vem de homens, vem de Deus. Não há nada que eu possa fazer, porque já foi feito a obra final. Cristo na cruz morreu pelos nossos pecados, seu corpo castigado, e ressuscitou ao terceiro dia, nos dando a divina esperança da glorificação. Estamos satisfeitos, fomos salvos, livres do inferno, livres da ira de Deus, e achamos que a obra termina aí. Não, a salvação é apenas o começo de uma jornada com Cristo, um começo de uma realização poderosa. Temos o poder de realizar obras maiores. Todos os salvos possuem um poder fantástico de realização, de fazer o bem, de construir, de abençoar, de dar, de oferecer, de ofertar. Não podemos nos omitir. Estamos aqui para implantar o reino. O reino não veio de visível aparência. O reino está dentro de nós. Cabe a nós, através das nossas realizações, através dos nossos feitos, das nossas obras, tornar visível o reino. A palavra está repleta de textos dizendo que nós seremos julgados pelas nossas obras. Salvos pela graça, julgados pelas obras. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Veja o que ele diz em Romanos capítulo 14, versículo 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. A palavra tribunal aqui é bema, não é um tribunal de julgamento e condenação. Bema é um tribunal de recompensa para galardão. Apocalipse 11, versículo 18 confirma isso, diz assim: chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Veja que ele diz para dar galardão aos teus servos, profetas, e aos santos. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. 1 Coríntios 6, do 2 ao 3 diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. O apóstolo Pedro diz em sua primeira carta, no versículo 17 do primeiro capítulo, assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E ele está dizendo que esse julgamento é sem acepção de pessoas. Ele está dizendo isso para os crentes, que nós crentes também seremos julgados segundo as nossas obras, que Deus não fará acepção de pessoas no julgamento de obras, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 14. Veja o quão importantes são as obras diante do Senhor. Apocalipse 20, versículo 11, versículo 13 diz assim: vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. 1 João capítulo 3, 12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. 1 Timóteo 6,18 diz assim: que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras,
generosos em dar e prontos a repartir. Efésios 2:8. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muitas vezes menosprezamos o nosso poder de realização. As nossas obras não terminam quando a de Cristo terminou. Elas apenas começam. A obra que passar pelo fogo e for aprovada, essa permanecerá. Cabe a cada um de nós, com o nosso poder de realização, transformar a história da humanidade. As nossas obras são importantes. Elas transformam o mundo para melhor. O que o mundo precisa? De mais salvos com mais obras. Você tem juntado riquezas no céu? Riquezas se juntam pelas obras. Os salvos fazem boas obras. Salvos pela graça, julgados pelas obras.